Meditação desta noite, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Eu falei deste assunto com os irmãos em Ribeirão Preto no domingo próximo passado, e eu quero também instruí-los quanto a esta questão. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Coloque-se em pé em reverência à leitura da palavra de Deus, aqueles que puderem. E depois de lermos este verso, com a igreja ainda em pé, eu vou orar. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Notem que o verso diz que Deus, eu firo e eu saro. Eu quero falar-lhes sobre as preciosas feridas produzidas por nosso Deus. Pai, Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, e o nosso coração deseja ser instruído pela Tua verdade. Que não seja a minha voz a instruir a estes amados, mas a direção do Teu Espírito a ensinar-nos e a convencer-nos dentro da Tua verdade. Assim, colocamos na Tua dependência, em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar. Talvez a imagem de Deus que você prefere ver não é a de Deuteronômio 32, 39. Não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. A vida e a morte pertencem a Deus. Nesta questão da pandemia e da Covid, contemplamos milhares e milhares de pessoas assustadas. Eu posso lhe dizer biblicamente, com toda certeza, todos aqueles que morreram no dia e na forma que Deus estabeleceu que seria. Ninguém morreu fora do seu dia, nem antes e nem depois. A vida não pertence aos homens, pertence a Deus. E Ele determinou o dia, aonde, como, quando você nasceria. E Ele determinou o dia, onde e quando você morrerá. E nada e nem ninguém podem mudar isso que Deus decidiu. A autoridade é dele e de mais ninguém. Eu firo e eu saro. Isto é um tanto, vamos dizer assim, abalador de ler. Porque agora nós lemos que aquilo que acontece na minha e na sua vida não é obra do acaso. Nós não vivemos no acaso, na sorte de ocorrer isto ou aquilo. Os fatos que se dão na nossa vida, por mais dolorosos que sejam, foram determinados e ocorreram pela presciência de Deus, pela vontade dEle. Até os fatos mais dolorosos e desagradáveis da sua vida, foi Deus que os permitiu ocorrer. Não foi o acaso, não foi algo que se deu simplesmente porque devia se dar, o casuísmo ou até mesmo o fatalismo. Nós não cremos em casuísmo, nós não cremos em fatalismo, nós cremos num Deus que domina e conduz todas as coisas. E eu gostaria que nesta noite, eu sei que isto talvez não seja fácil, eu e você olhássemos para algumas das nossas piores dores e para alguns dos nossos mais difíceis machucados, e nele observássemos
a mão de Deus querendo o nosso bem. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nos exemplos que eu vou usar. Eu gostaria muito que você percebesse pela verdade da palavra de Deus que as suas mais profundas feridas foram feitas pelo Deus que fere, mas também que sara. O Deus que tem o poder de ferir e a autoridade de ferir, mas também a misericórdia de sarar. Eu firo e saro é uma promessa. Ele é suficiente para sarar as nossas dores. Ele é suficiente para sarar as nossas piores feridas e nos mostrar como todas estas coisas cooperam para o nosso bem. Eu vou adiantar-lhe isso. É preciso fé. Sim, é preciso fé no caráter e no amor de Deus, para olhar para as próprias feridas e entender que elas também lhe abençoam. Por isso, eu creio que o que você mais precisa ao ouvir aquilo que vamos falar, aquilo que Deus tem a nos dizer, é fé. Confiança nele, de que tudo redunda no nosso bem. Eu vou facilitar isso usando pessoas reais da Bíblia, e eu creio que isso vai ajudá-lo a entender aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. O primeiro desses personagens que eu quero usar é Jacó. Você conhece bem Jacó. Jacó era um homem difícil, o enganador, o usurpador. Jacó era um homem de difícil trato, um homem que usava do engano como uma das marcas da sua vida, um homem que prosperou com base no engano, com base na mentira, no ludíbrio, um homem que, num bom português, se deu bem, enriqueceu, tornou-se forte, prejudicando a outros. Em Gênesis 32, você conhece bem, está a história do encontro de Jacó e o anjo, no Val de Jaboque. Esta história, onde Jacó parece vencer o anjo durante quase toda a noite, até que a alva subiu, para que então o anjo lhe tocasse na juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Jacó, então, não permitiu que o anjo fosse embora sem o abençoá-lo. Olha, essa história fala mais sobre Jacó e sobre nós do que você imagina. Eu vou usar alguns exemplos de Jacó. Em Gênesis 31, 20, diz que Jacó logrou a Labão, o seu sogro, não o fazendo saber que fugia. Era essa a tática de Jacó. Sempre logrando, sempre enganando, sempre se dando bem. No capítulo 33, quando ele então, após o encontro no Vale de Jaboque, ele precisa encontrar-se com Esaú. Você lembra o que ele fez com Esaú? Roubou-lhe ou ludibriou-lhe na questão da primogenitura por um prato de lentilhas. Roubou a bênção de seu pai, enganando ao seu pai, colocando a pele de um animal. Esaú tinha mais pelos do que ele. O seu pai disse, não é o cheiro de Esaú, mas é como a pele dele. Assim Jacó enganou o pai, enganou o irmão. Ele agora quer aplacar a ira do irmão. Logo adiante, quando ele volta de Padã-Arã, ele volta para Berseba, nós o vemos numa viagem de 780 quilômetros. Ele já havia viajado 750, faltavam apenas 32 quilômetros. Ele encontra uma cidade chamada Siquém. Siquém é muito interessante para fazer negócio e para ganhar dinheiro. Ele podia enganar muita gente ali. Ele para ali, só por ganância. Em Siquém, Diná, a filha de Jacó, é violada. Em Siquém,
os seus filhos se tornam homicidas, matando todos os homens daquela cidade. Esse é Jacó. Sabe, eu gostaria de dizer o contrário, mas muitos de nós se parecem com Jacó. Muitos de nós usam os seus ludíbrios para vencer na vida, ao invés de confiar no Senhor. Muitos de nós usam o engano para vencer na vida, ao invés de usar o seu suor e o seu trabalho. E muitos de nós, assim como Jacó, precisam das feridas de Deus para mudar de atitude. Quando Deus tocou na junta da coxa de Jacó, Deus fez aquilo que pior podia ter acontecido com ele. Agora o ludibriador, o enganador, estava à mercê dos seus inimigos. Não tinha mais força para fugir, não tinha mais força para se esconder, mancava, e tudo aquilo que ele não queria se deu. Mas sabe, foi depois do encontro no Val de Jaboque que a vida de Jacó mudou. Aquela ferida não destruiu Jacó. Aquela ferida transformou a vida dele. Aquela ferida mostrou a ele o quanto ele precisava de Deus. E então, no capítulo 35, verso 13 é dito: e levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho em que tenho andado. Agora Jacó reconhece a presença de Deus. Eu não gostaria de dizer isso que eu vou dizer-lhe. A nossa teimosia e a nossa dureza de coração fazem com que Deus tenha que quebrantar profundamente alguns de nós, a fim de que nós nos rendamos a Ele. Eu tenho um amigo. Isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Ele era mais velho do que eu. Eu ainda era jovem, ele era pai. E ele deixou a igreja e ele passou a viver a vida como ele entendia que devia ser vivida. Deus fez muitas feridas naquele homem. Ele nunca abriu seus ouvidos. Mas num dia em que nós não esperávamos, aquele homem apareceu na igreja com toda a sua família. E ele, ao final do culto, nos disse que ele havia entendido de muitas formas, pela ação de Deus, que ele devia voltar aos caminhos do Senhor e não havia dado ouvidos. Até o dia, e ele entendeu assim, que Deus tocou na saúde de um dos seus filhos. E em lágrimas ele nos disse que foi a ferida não nele, mas no filho, que o fez quebrantar o coração. Deus, ele não queria isso, mas infelizmente é a única linguagem que alguns de nós entendem. E Deus faz isso, creia, para o nosso bem. Vamos ao segundo exemplo. Você conhece bem este homem, Jó. Jó era o homem mais próspero do Oriente. Jó possivelmente era tudo que a grande maioria de nós desejaria ser. Não só em sua prosperidade material, mas também na sua prosperidade com Deus. Pois bem, Jó passou por feridas que poucos homens nesse mundo já provaram. Em um dia, Jó era sábio, pai de muitos filhos, um homem rico e bem-sucedido. E no outro dia, Jó perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens e a sua própria saúde. E nós encontramos Jó no lixão da cidade, rapando as suas feridas com cacos de telhas. E, pasme, permitindo que cães lhe lambessem as feridas. Sabe por quê? Porque a saliva dos cães é altamente bactericida, ela tem um poder de matar todos aqueles germes. É por isso que o cão come certas coisas que você jamais comeria. E os cães vinham
lamber as feridas de Jó. Jó nunca soube, mas nos capítulos 1 e 2, Deus foi desafiado por Satanás, dizendo-lhe então que Jó só era fiel a ele, porque Deus o cobria de bênçãos. Jó nunca soube disso. E no capítulo 2, verso 5 é dito: porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Deus permitiu. E Deus somente não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. As provas foram duras, tais quais alguns de vocês já passaram. As provas foram intensas, tais quais alguns de vocês já enfrentaram. Elas foram constantes e acrescidas do desprezo de 3 ditos amigos que procuraram provar que Jó havia pecado. No capítulo 42, eu vou pedir que volte isso, Lucas, nesse texto. No final de tudo aquilo que havia acontecido, há uma narrativa no capítulo 42 que diz: então Jó respondeu ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Então preste atenção no que Jó diz. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe, durante toda a sua provação, Jó perguntou a Deus por quê. Por que tudo aquilo acontecia? Por que Deus havia permitido aquelas feridas na vida dele? Deus nunca respondeu. Muitas das minhas e das tuas feridas, nós nunca saberemos porque Deus permitiu. Sabe por quê? Você quer saber a razão? Porque simplesmente nós não suportaríamos saber o porquê. Nós não teríamos condições de saber o porquê Deus permite certas coisas na nossa vida. Mas nós podemos perceber o que Deus quer com isso. Jó diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, eu ouvia do Senhor, mas agora te veem os meus olhos. As feridas de Jó o trouxeram para mais próximo de Deus, como ele nunca imaginou. Você já percebeu como Deus tem prazer em andar ao nosso lado, muito mais do que eu e você temos prazer de andar ao lado dele? Você já percebeu como o homem deseja ser como Deus, mas na realidade foi Deus que se fez homem para que tivesse comunhão conosco? Você já percebeu como Deus deseja ter um relacionamento profundo e íntimo conosco, e é simplesmente a nossa negativa em ter um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento entre um filho e um pai, que impedem que isso aconteça? Pois bem, por vezes Deus cria em nós feridas profundas para que nós entendamos como este relacionamento com Deus é maravilhoso. Não reclame das suas feridas. Não se queixe das suas feridas, por mais dolorosas que elas sejam. Com certeza Deus te trouxe para mais próximo dele enquanto você sangrava. Com certeza Deus lhe trouxe para mais próximo dele enquanto você chorava. E estas feridas se tornaram na preciosa intimidade com Deus, que é dada àqueles que o temem. Vamos ao terceiro exemplo. Você conhece e sabe quem é, leu já suas epístolas, o apóstolo Paulo. Ciência diz
que o apóstolo Paulo, autor de diversas cartas do Novo Testamento, é uma das 3 mentes mais brilhantes que já pisaram nesse mundo, comparado apenas a Leonardo da Vinci e mais um que eu não lembro exatamente quem era. Paulo era um homem incrível. Paulo era um homem à frente do seu tempo. Paulo era um homem de uma capacidade absolutamente tremenda. Um homem de uma inteligência ímpar, incomparável em seu tempo. Com certeza, no tempo do apóstolo Paulo, jamais houve um homem como ele. Agora, ouça o que diz 2 Coríntios capítulo 12. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio. O que ele está dizendo? Eu tenho no que gloriar-me, porque eu estou dizendo a verdade, ele realmente era tudo isso. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou ouve, e para que não me exaltasse, preste atenção nisso, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, sim, uma ferida, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu queria que você lesse em casa 2 Coríntios capítulo 11. Ali está narrado quem era o apóstolo Paulo. Um homem que passou fome, sede, frio, um homem que trabalhou com as suas próprias mãos, um homem que foi açoitado diversas vezes, apedrejado, dado como morto, em naufrágios, pelo menos 4 vezes, 3 descritas em 2 Coríntios, capítulo 11, mais uma depois, dado como morto em outra vez. A vida de Paulo foi muito mais terrível do que você imagina. A vida de Paulo foi muito mais difícil do que você imagina. Paulo passou por coisas que nós nem conseguimos entender como ele sobreviveu a tudo aquilo. Mas havia algo na mente dele. Ele mesmo escreveu em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por mais coisas que sofresse, Paulo entendia que Deus não podia fazer mal aos seus filhos. Eu tratei desse assunto semana passada com os irmãos em Ribeirão Preto. O irmão Geraldo estava lá e ele sabe o que eu vou dizer-lhes agora. Há um irmão na igreja em Ribeirão Preto, o irmão Paulo, precioso irmão. Ele ouviu toda a mensagem sentado numa das extremidades da igreja, numa cadeira de rodas. Ele não pode mais caminhar. Sabe, eu pensei nele enquanto pregava, mas quando terminei de pregar, ele veio, ele foi a primeira pessoa que se aproximou e veio na sua cadeira de rodas conversar comigo. Ele contou-me toda a sua história. Ele nasceu aqui em Goiás, em Rio Verde. Ele é goiano. Ele trabalha em São Paulo. Por uma vacina vencida na infância, ele teve paralisia infantil. E as suas pernas não se desenvolveram. E ele tem muitas dificuldades físicas. É formado em direito e advogado. Ele veio me dizer que ele não tinha nenhum remorso contra Deus por aquilo. Ele veio dizer-me que ele entendia muito bem que aquilo que aconteceu, o aconteceu para que ele fosse levado a Jesus Cristo. Ele não tinha nenhuma amargura. Ele simplesmente entendia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Não é fácil crer nisso. Eu disse a você que desde o início precisamos de fé. Em Filipenses capítulo 4, Paulo disse, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas ele não era assim no começo. Sabe por quê, irmãos?
por vezes Deus tem que permitir feridas dolorosas na nossa vida, na minha e na sua, por causa do nosso orgulho. Nós somos tão orgulhosos, nós somos tão arrogantes, nós temos tanto orgulho no nosso coração, que Deus precisa enviar feridas, a fim de que o nosso orgulho seja quebrantado e nós sejamos humilhados e nos tornemos como é Jesus Cristo. Você acha que as coisas que acontecem na sua vida são acaso? Abre os seus olhos, é Deus quebrantando o seu orgulho. Você acha que as coisas que dão errada simplesmente são obra do acaso ou alguém que queira prejudicar você? Não seja tolo, abra os seus olhos. É Deus quebrantando a sua arrogância. É Deus quebrantando este seu desejo de viver longe dele. Você lembra o que aconteceu com o filho pródigo? Você lembra as coisas que ele passou? Você sabe quando que ele voltou para casa? Não foi quando terminou o dinheiro. Não foi quando comia a comida dos porcos. Foi quando disse, e eu aqui padeço. Ele ia morrer. Não, a vida dele não ia durar muito, ele ia morrer. Ele estava às portas da morte. Sabe, eu estou na igreja desde que eu nasci. Já fazem 46 anos. Eu já vi muitas pessoas voltarem para o Senhor, inclusive meu próprio pai. O meu pai desviou-se dos caminhos de Deus quando eu nasci. Eu nasci num sábado, a minha avó, mãe de meu pai, morreu na segunda, no mesmo hospital. Ela tinha apenas 43 anos, ela não conhecia Cristo, ela era uma alcoólatra e morreu por causa do álcool. Meu pai era novo convertido. E alguém disse a ele que a mãe dele estava no inferno, porque viveu a vida que viveu. O meu pai deixou a igreja, não por causa disso que disseram, mas por causa do orgulho dele. Eu tinha 43 anos quando meu pai voltou para a igreja. Vocês acompanharam e conhecem a história. Foi preciso um câncer doloroso para que o meu pai se reconciliasse com a igreja, se reconciliasse com Deus e consigo mesmo. É preciso, às vezes, feridas dolorosas para quebrantar o orgulho de um homem. E eu vi Deus fazer isso com meu pai. Eu o vi partir em absoluta tranquilidade e paz, porque Deus havia enviado uma ferida que quebranta. Você já pensou que as coisas não precisavam ser assim? Você já pensou que talvez Deus não precisasse ser tão duro assim? É o nosso orgulho que exige que Ele faça isso, para o nosso bem. Eu preciso me adiantar em algumas questões, então eu vou já ao quarto personagem que gostaria de usar. Davi. Você conhece Davi? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que fez e viveu coisas inimagináveis. Um homem que foi usado por Deus de uma forma sobrenatural e incrível. Mas um homem fraco, débil, diante dos pecados da carne. Havia um dia onde os reis deviam estar na guerra. Davi não foi para a guerra. Davi ficou em casa enquanto os soldados estavam na guerra. Ele viu do seu terraço uma bela mulher se banhando. Ele perguntou de quem era aquela mulher. Ela é esposa de quem? Foi respondido: ela é esposa de Urias. E aqui entra uma questão que você deve entender. Urias não era judeu. Urias não era um judeu. Possivelmente Davi pensou assim, que um homem que não era judeu não merecia ter uma mulher tão bonita como aquela. Davi então tomou a mulher de Urias, Batseba. Davi adulterou com ela. E ela concebeu. Estava grávida. Para encobrir o seu pecado, Davi então
chama Urias da batalha, ele tira Urias da batalha. Ele chama Urias para a cidade, ele quer que Urias vá para sua casa, passar a noite com a sua esposa, para que se pareça que aquele filho é dele. Urias não cai na história do rei, ele era um soldado. Isso não acontece. E Davi manda, pelas mãos do próprio Urias, uma carta que selou a morte dele. Davi não quis contar, não quis confessar o que aconteceu. Então Deus envia Natã, o profeta. Então os versos 5 e 6 de 1 Samuel 12 dizem assim: Natã contou uma história para Davi, dizendo que 2 vizinhos, um homem muito abastado e um homem pobre, quando alguém visitou o fazendeiro abastado, que tinha muitas e muitas ovelhas, ele mandou que fosse tirada a única ovelha que o pobre tinha. Natã contou essa história para Davi, e o texto diz então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque se fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então no verso seguinte, simplesmente é dito: então Natã disse a Davi: tu és o homem. No Salmo 32, nós temos algumas das coisas que aconteceram com Davi. Davi diz que as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Davi quase morreu. Deus foi duro com Davi. Deus fez Davi enfermar, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente também. Sabe por quê? Porque nós temos, e não só Davi tem, mas eu e você também temos, uma dureza incrível no nosso coração para reconhecer o nosso pecado. Sabe por que Deus tem que levantar feridas terríveis em nossa vida? Porque nós amamos tanto o pecado, nós amamos tanto os nossos próprios pecados, que nós não queremos nos livrar deles, e nós não queremos abandoná-los, e nós não queremos deixá-los. E Deus precisa realmente enviar feridas à nossa vida, para que nós definitivamente entendamos que aquilo não é o que Ele quer para nós. Quando você lê o texto que nós lemos na celebração da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, no verso 30, a palavra de Deus diz assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sabe o que o texto está dizendo? 3 graus das feridas, da disciplina que Deus traz sobre uma vida: fraqueza espiritual, doença física e até mesmo a morte, a fim de que os seus filhos abandonem o pecado. Deus faz feridas em nós, porque simplesmente nós não queremos deixar o pecado que nós tanto amamos. Eu já usei esse exemplo com vocês. Grande parte de vocês tem aqueles animaizinhos, pet, cachorro, gatinho, papagaio. Tem gente que tem cobra, lagarto e não sei mais o que. Cuidam muito bem. Se você tem um animalzinho, por mais esquisito que ele seja, eu espero que você cuide dele. Dê comida, água. Alguns até dão uma despesa um pouquinho maior, tem que levar no veterinário, cuidar do pelo. Eu vejo alguns cachorrinhos saindo e vindo dessas, eu não sei como é o nome, mas tem aqui perto da igreja, na esquina, pet shop, não é? E saem de lá, belos e bonitos e caros. Eu imagino quanto custa para fazer aquilo. Sabe, a gente trata, muitos de nós, tratamos o pecado que nem trata um animal de estimação. Cuidamos dele. Damos comida para o nosso pecado, damos água para ele, e realmente o tratamos com todo o amor e carinho. Já é alguém da família, já é alguém tão próximo na minha vida, que eu já não posso abandonar esse meu pecado. Então deixa eu lhe dizer, se precisar fazer uma ferida profunda na sua vida, para que você abandone o pecado, Deus vai fazer. Não se engane. Mais crentes estão enfermos fisicamente por causa do pecado do que a gente imagina.
Não estou dizendo aqui que todo cristão que está doente porque Deus está o castigando, está o disciplinando. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que há mais crentes enfermos por causa do pecado e não querer confessar o seu pecado do que nós podemos pensar. Não estou dizendo que todos os crentes que morrem por causa do pecado, mas estou dizendo a vocês que mais crentes morrem por causa do pecado do que nós imaginamos. Precisava ser desse jeito? Precisava tanta teimosia e amor ao pecado dessa forma? Eu gosto de ouvir mensagens e faço isso e leio diversas mensagens. Eu ouvi um pregador usando um exemplo alguns dias atrás e amei aquilo que ele disse. Ele estava usando o exemplo de Ló. Lembra Ló fugindo de Sodoma? Lembra aquilo que o anjo precisou fazer com ele? Ele dizia: vamos, Ló, Deus vai enviar fogo e vai destruir esse lugar. E Ló se enrolava tanto que chegou um momento que os anjos pegaram a Ló, a sua filha, as suas filhas e a sua esposa, tomaram pelos braços com grande força e simplesmente as empurraram para fora da cidade. Eles tiveram que chegar até uma das cidades vizinhas, a fim de que Deus então pudesse destruir Sodoma. E o pregador usou o seguinte exemplo: talvez seja assim que Deus tenha que fazer quando Jesus Cristo vier. Ele vai ter que tomar muitos de nós pelos braços. Vai ter que realmente fazer força para que muitos de nós decidamos subir ao céu e deixar esse mundo. Tamanha o amor que os crentes têm por esse mundo. Você não pode ser assim. Você não pode viver dessa forma. Vai precisar Deus agir até quando? Para que você mude o seu comportamento. Em Salmo 32:9, Davi disse assim: não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se chegue a ti. Eu vou usar apenas mais 2 curtos exemplos. Agora eu quero usar um exemplo, em João 9, de um homem que nasceu cego. E eu queria que você prestasse atenção numa coisa. A maioria de nós nasceu muito pobre. Eu conheço a vida da maioria de vocês e sei que muitos de vocês enfrentaram a fome na infância. Eu acho que não existe nada pior do que a fome. Não existe nada pior do que você ter fome e não ter o que comer. É uma das coisas mais tristes na vida humana, ter fome. Outros de vocês enfrentaram todo tipo de dificuldades e lutas. Enfrentaram, alguns de vocês, serem órfãos. Há aqui irmãos que se tornaram ainda crianças, órfãos de pai e de mãe. É a misericórdia de Deus que cuida dos órfãos. Aqui em João 9 nós temos um homem que nasceu cego. E não tem coisa pior naquele tempo que você nascer cego. Eu vou usar essa palavra, eu não gosto dela. Era um desgraçado, sem graça. Vivendo uma vida que absolutamente todo tipo de privações e dificuldades se abatia sobre ele. Quando Jesus passa por ele, em João 9, é dito: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a pergunta deles. Alguém tem que ser culpado disso. Se você passou dificuldades na sua infância, se você nasceu em grande pobreza, ou você passou por lutas que, mesmo que não tenham sido a de sustento, foram lutas de toda sorte possível, alguém tem que ter culpa nisso. Não, gente, Jesus diz que não. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu gostaria que você entendesse isso e visse isso. As coisas que se deram desde que você nasceu não são culpa de ninguém. Simplesmente é o precioso plano de Deus te conduzindo a ele. Não é realmente
culpa de alguém, ou alguém está sendo castigado diante de tudo isso, Jesus diz que não, aquilo não era culpa de ninguém, era obra de Deus se realizando ali. O sofrimento não pode expiar o pecado de uma pessoa, ninguém é salvo porque sofre. Romanos 3, 24 e 25 deixam isso claro. Mas o sofrimento é um meio usado por Deus para despertar uma pessoa para a necessidade real da sua salvação. Eu vou usar o exemplo do rico e Lázaro. Você conhece bem, Lázaro, ele pegava as migalhas que caíam da mesa do rico. Lázaro, ele realmente tinha uma vida de tanta miséria e tanta dificuldade, só que depois na eternidade você encontra o rico condenado e Lázaro salvo. Então quando o rico pergunta a Abraão essas coisas, Abraão responde, demonstrando, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Lázaro não foi para o céu porque era doente ou pobre, mas a pobreza e a doença despertaram Lázaro para algo muito maior que foi escondido aos olhos do rico. Talvez muitas e muitas coisas difíceis aconteceram na sua vida. Nós estamos tratando das nossas feridas. Mas sabe, se não fossem essas coisas, possivelmente você nunca teria conhecido Jesus Cristo. O missionário que ganhou o meu pai, ele chegou no Brasil junto com o pastor Jaime, em 1962. A minha avó teve 9 filhos de 9 homens diferentes. O meu pai foi o primeiro. Apenas 4 se criaram, 5 morreram. Quando meu pai tinha 12 anos, a minha avó bebia, e o padrasto dele também bebia. Com 12 anos, o meu pai foi expulso de casa. Ele foi morar no banheiro da rodoviária de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E foi para São Leopoldo que Deus enviou o colega do pastor Jaime, pastor Howard Berger. O pastor Howard, em 1965, encontrou o meu pai no banheiro da rodoviária. E entregou para ele um folheto e conversou com ele. Alguns anos depois, ele voltou a encontrar o meu pai. Ajudou a ter um lugar para morar. Eu creio que foi ele que ajudou o meu pai a ingressar na primeira turma do SESI, no Rio Grande do Sul. E o meu pai, então, tornou-se um matrizeiro, um profissional para fazer a matriz do calçado. Aquele homem foi uma bênção na vida do meu pai. Quando meu pai faleceu, nós fomos mexer nos livros e nas coisas dele. Herdei o gosto pela leitura dele. E nós encontramos no meio das coisas dele o cartão de oração da família Howard do ano de 1965. Ele guardou aquele cartão de oração e orou por aquele homem toda a sua vida. Quando você olha para tudo isso, o alcoolismo da sua mãe, a violência do seu padrasto, você vê desgraça em tudo isso, mas você vê desgraça aonde Deus vê graça, aonde Deus vê a solução. Depois do meu pai, a minha mãe veio a Cristo. Depois da minha mãe, a minha avó veio a Cristo. E alguns dos irmãos da minha mãe também vieram a Cristo. E depois disso, eu e os meus irmãos viemos a Cristo. E depois disso, os meus filhos e os meus sobrinhos também vieram a Cristo. Mas tudo começou aonde? Num menino expulso de casa pela violência doméstica, vivendo num banheiro. Sabe, Deus tem formas de nos levar a Jesus. Em João 9,7, o Senhor então faz lodo com a sua própria saliva, passa nos olhos do cego e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Simplesmente, Siloé significa o enviado, o Messias, Cristo. Jesus disse aqui: vai, lava-te em Cristo. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo.
No verso 11, eles querem saber o que aconteceu, então ele responde assim, eu amo esse verso, eu creio que esse verso é o mais incrível das Escrituras. Ele responde assim: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Tudo isso. Você acha que ele teria vindo a Cristo se não tivesse nascido cego? Você ainda acha que certas feridas na nossa vida foram por acaso? E permita dizer agora a você que ainda não conhece a salvação em Jesus. Você acha que você está aqui nessa noite por acaso? Você acha que tudo que já aconteceu na sua vida é um acaso? Você realmente acha que tudo que você já sofreu é simplesmente porque Deus está zombando de você? Deus está te conduzindo a algo muito melhor, a Jesus Cristo. E Ele precisa fazer isso. Então eu quero terminar dizendo sobre Jesus e as feridas que concedem salvação. Preste muita atenção no que Isaías narra sobre Jesus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus morreu naquela cruz, no nosso lugar. Foram os nossos pecados que o condenaram naquela cruz. Foram as feridas nele que mudam a nossa vida. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Os pregos que atravessaram suas mãos e pés, a lança que furou o seu coração, o chicote que o destroçou, a coroa de espinhos que lhe fez sangrar abundantemente, todas aquelas feridas eram suas e Jesus a sofreu. E por que Jesus a sofreu? Para que você tenha oportunidade de ser perdoado por Deus. Você percebe como Deus trabalha com feridas? E como Deus usa de feridas para que nós sejamos conduzidos a Ele, pois saiba que Deus feriu o seu próprio Filho para que você fosse salvo. A totalidade de nós jamais seria capaz de ferir de qualquer forma os seus filhos, pois Deus enviou o seu único filho à cruz, permitiu que ele fosse maltratado de todas as formas, por causa de mim e de você. Jesus morreu no nosso lugar, sofreu a nossa morte, e a Bíblia nos diz que se crermos naquilo que Deus está prometendo, Deus não somente vai perdoar os nossos pecados, como Ele vai nos dar uma salvação que não poderíamos ter de forma alguma. Você crê que é Deus que está fazendo tudo isso? Você crê que é Deus que está te chamando a uma nova vida em Cristo? Pois ouça-me, eu quero terminar com isto. Se você não conhece ainda a salvação em Jesus, talvez hoje tudo faça sentido. Tudo que já aconteceu na sua vida e tudo que aconteceu hoje para que você estivesse aqui e ouvisse esta mensagem. É Deus trabalhando para que você arrependa-se dos seus pecados e confie em Jesus Cristo. Eu falei desde o início que é preciso fé, e realmente é preciso. Confiar que tudo aquilo que já se sucedeu na sua vida não é um acaso, mas é a mão de Deus conduzindo você a Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, a igreja orando, todos de olhos fechados.